Oi, alunos, boa noite. Primeiramente, eu queria explicar sobre esse vídeo, né? Eu decidi gravar para a gente fazer uma breve introdução ao tema da aula, que é alimentos funcionais, para a gente também não ficar só com a aula que vai ser em tempo real, com a nossa chefe convidada, que é a Maria José, tá? Na aula, ela vai se apresentar, também vou falar sobre ela. Então, eu quero gravar esse vídeo para os alunos que não vão conseguir assistir, tá? Às 7h30, ela vai elaborar alguma receita, ela vai falar também sobre o tema, então eu defini gravar justamente para isso, tá? Para atender aos alunos que não vão conseguir participar. Então vamos lá. Primeiramente, né, qual que é o objetivo dessa aula? É a gente falar sobre o conceito de alimentos funcionais, né, e mostrar para vocês que esses alimentos ele tem um papel primordial, tá? Relacionando com a nossa saúde. Então, aqui na apostila eu coloquei a origem desse termo, o conceito, coloquei exemplos de alimentos funcionais, coloquei algumas receitas e tem essa parte que pega mais a fundo, tá? Dessa questão nutricional. Então, eu vou comentar de forma breve, porque de qualquer forma vocês vão precisar ler a apostila, tá? Para vocês entenderem. Pessoal, então, para a gente falar sobre essa questão da origem, né, desse termo, a gente tem que começar a pegar lá de trás, tá? Então, antigamente, e até hoje também, nos tempos atuais, tem alguns países que eles têm baixas taxas de doenças, tá? Relacionado com a sua alimentação. Então, a gente pode pegar como exemplo os esquimós, que consumiam muitos peixes, os europeus, que consumiam muito vinho, e os asiáticos, né, que consomem muitas leguminosas, né, a soja, por exemplo. E além dessas leguminosas, como a soja, eles consumiam também muitas frutas, muitas verduras, e com isso eles conseguiram diminuir de forma bastante considerável essa questão do risco de doenças. E aí, o que aconteceu? A partir da década de 80, os japoneses começaram a divulgar, tanto para a população e tanto para as empresas alimentícias, o consumo desses alimentos funcionais. E aí, eles fizeram uma campanha governamental com o objetivo de desenvolver produtos e alimentos saudáveis, porque eles julgavam o quê? Uma população que tinha uma taxa alta, né, de idosos, porém eles tinham uma qualidade de vida muito alta, em decorrência, né, com a idade dessas pessoas. Então, o poder que os alimentos funcionais, né, influencia na saúde, né, fez parte também dessa campanha que eles buscaram apoio, né, com o governo para poder difundir essa ideia. Pessoal, então, partindo para esse conceito, né, sobre o que são alimentos funcionais, né? Então, os alimentos funcionais são todos os alimentos que fornecem a nossa nutrição básica e nos auxilia tanto na prevenção e tratamento de doenças, tá? Então, o objetivo desses alimentos é melhorar, manter e reforçar a saúde das pessoas com a alimentação, tá ok? E aí, pessoal, o que a gente consegue observar nos dias de hoje? O quanto as pessoas estão mais preocupadas, né, com a saúde. Então, hoje a gente vê muita pessoa buscando mais tratamentos e exames médicos, muitas pessoas querendo entender essa questão nutricional, né, dos alimentos que fazem parte da sua dieta. Então, hoje a gente vê que o pessoal está ansioso para buscar uma qualidade de vida, né, no futuro. E aí vocês vão me perguntar, como que eu sei que um alimento é funcional? Então, olha só, um alimento, ele é funcional só quando é comprovado que ele é benéfico para uma ou mais funções do nosso organismo, tá? Além de atender essa parte da nutrição. Então, pegando tudo que já comentei com vocês, né, a gente percebe que os alimentos funcionais, ele tem algumas características, que é o quê? Promover benefícios à saúde, né, fora essa questão nutricional básica e reduzir também as doenças que são crônico-degenerativas. Então olha só, vários nutrientes que estão presentes nos alimentos, eles podem ser chamados de funcionais, somente se eles forem encontrados em quantidades adequadas. Então aqui na apostila, quais seriam esses nutrientes, né?
vitaminas, minerais essenciais, proteínas e peptídeos, ácidos graxos poliinsaturados da família W3 e componentes da fibra alimentar. Então, os alimentos que contêm uma ou mais dessas substâncias, né, em concentrações adequadas, eles são considerados funcionais. Então, né, tem toda essa questão também que envolve. E aqui eu vou ler com vocês, na apostila, eu coloquei um item que chama compostos bioativos dos alimentos funcionais. Então, eu vou falar sobre alguns compostos aqui, sobre a origem, qual que é a função deles, tá? Então, a gente começa aqui com os compostos bioativos fitoquímicos. A origem desses compostos, né, encontrados em frutas e verduras. Qual que é a função desses compostos? Prevenir o câncer. Então, quais alimentos que eu vou conseguir achar, né, esse tipo de composto bioativo? Frutas cítricas, alho, repolho, soja, gengibre, cebola, tomate e outros legumes e verduras, né, como a berinjela, brócolis, couve-flor. E qual que seria a quantidade, né, ideal para a gente consumir? Eu destaquei aqui na apostila de 1 a 1,5 gramas ao dia, tá bom? Então, se você consome, né, essa quantidade que eu falei desses alimentos que foram citados, então você já está ajudando o seu organismo, tá? Você já está contribuindo com a saúde do seu organismo. Aí aqui já tem os carotenoides que são encontrados, né, em verduras, legumes ou frutas que já tem a pigmentação pro tom do amarelo, do laranja e do vermelho. Então, por exemplo, a cenoura e a abóbora entraria, né, nessa questão, o tomate, né, e com a função de ter uma ação antioxidante no organismo, tá? Temos também aqui os limonoides, que têm uma ação quimioterápica, né? Eles são encontrados geralmente em frutas cítricas. Os compostos nitrogenados, que são outra classe, eles já auxiliam na prevenção contra o câncer e onde são encontrados couve-flor, repolho, rabanete, palmito. Nós temos aqui também os metabólitos fenólicos, né, que a gente pode chamar de compostos fenólicos também, que auxilia na prevenção dessas doenças crônico-degenerativas, tá? Então, cada composto desse, ele tem uma função dentro do nosso organismo, tá? E todos contribuem, né, para a promoção da nossa saúde. Falando aqui, ó, de forma resumida, sobre os ácidos graxos, quem nunca ouviu falar, né, gente, do ômega 3, do ômega 6? Geralmente a gente encontra essa substância em peixes de água fria, peixes de água marinha, né? A gente pode citar como exemplo o salmão, o atum, a sardinha, né? Então, são ótimas fontes, né, pra gente extrair esse composto. Hortaliças também com folhas verde escuro, a gente consegue encontrar os ácidos graxos. E aí, eu coloquei um subtítulo aqui sobre fibras alimentares, tá? E aí vocês deem uma olhada. E nós vamos partir aqui para essa parte de fibra funcional. Pessoal, então aqui, as fibras funcionais, elas referem-se aos carboidratos que não foram digeridos, tá? Porém, foram extraídos ou produzidos por meio de vegetais. Então, entra aqui quitina, frutanos, beta-glicanas e polidestrose. Então, vocês vão ver muitos nomes diferentes, né, que fazem parte mais, né, desse contexto nutricional. E aqui eu citei cada um deles, né, quitina, beta-glucanas, frutanos, polidextrose, tá? Cada um com seu componente químico, suas fontes alimentares e as suas principais funções. Mudando de assunto aqui, pessoal, vocês já ouviram falar em alimentos probióticos? Então, nós temos alimentos pré-bióticos e probióticos, né? Os alimentos pré-bióticos geralmente são carboidratos complexos, eles estimulam e proliferam a nossa atividade da flora intestinal, tá? Então, os pré-bióticos, quando a gente fala de pré-bióticos, a gente está falando de carboidratos complexos.
Agora, gente, os probióticos já são suplementos que são adicionados em outros alimentos. Geralmente eles são representados por bactérias ou por leveduras, né? E geralmente estão presentes em produtos lácteos, como o leite fermentado, o iogurte, né? Vocês já ouviram falar do kefir, né? Então tem tudo a ver aí, coalhada, coalhada seca. Lembrando, gente, que essas bactérias são benéficas, tá? Para o nosso organismo e como elas são encontradas nos produtos lácteos através de aplicação de culturas, tá bom? Então, só para ficar mais explicadinho. E aí, gente, seguindo aqui a apostila, eu coloquei uma tabela que mostra a composição em fibras dos principais alimentos, tá? Então, vocês deem uma olhada. Aqui eu coloquei tipo de alimento 100 gramas, né, para cada tipo de alimento e a quantidade de fibras em gramas, tá? Então, tem esse quadro que demonstra isso. E agora a gente vai falar sobre alguns alimentos que têm as propriedades funcionais, tá? Eu vou citar só os alimentos, porque abaixo está descrito as propriedades, tá bom? Então, vamos iniciar aqui sobre alguns tipos, né, e exemplos de alimentos com propriedades funcionais. E olha só, pessoal, vocês têm ideia de quantos alimentos que têm essas propriedades funcionais que a gente já consome na nossa dieta, que a gente encontra, né, de forma bastante fácil, né, nos supermercados, nas feiras, tá? Então, não é nada além que foge da nossa realidade, tá? Então, olha só para vocês verem exemplos de alimentos: abóbora, alcachofra, berinjela, cenoura e cebola, o chá preto, frutas, mamão, melancia, morango, o tomate, né, que entra como fruta também, a uva, o vinho, tá, que é fermentado, produtos fermentados, né, geralmente são funcionais, o alho, o azeite e hortaliças crucíferas. As hortaliças crucíferas, ó, eu tenho exemplos aqui de brócolis e couve-flor, para quem, né, às vezes escutou o nome e pensou, né, o que significa esse nome. Então, a gente tem esses exemplos desses vegetais. Os peixes de água fria, que eu já havia citado, né, como sardinha, salmão, atum, arenque, a aveia, né, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre essa questão de alimentação funcional. A aveia, ela é super bem-vinda, assim como a linhaça, a soja, né? Inclusive o Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo. E leite fermentado, tá? E aí, deixa eu só pausar aqui. Tá. E aí, para fechar aqui esse assunto, eu coloquei também uma outra tabela que tem as recomendações de consumo dos alimentos funcionais, tá bom? Então, eu coloquei alguns exemplos de alimentos e as quantidades. Então, tá. Recapitulando, né? Nesse capítulo, vocês entenderam o conceito de alimentos funcionais, alguns exemplos, né? A importância deles para nossa saúde. Eu coloquei aqui também, gente, duas receitas. Quem conseguir fazer, né, ótimo. Quem não conseguir, a Maria também vai fazer na aula que ela vai gravar. Ela ainda não me falou qual é. E aí a gente já parte aqui para a atividade de aprendizado, que eu já vou aproveitar e vou explicar para vocês. Então, aqui, ó, nas atividades aqui de aprendizagem, coloquei 4 questões, tá? Então, a primeira questão, vocês vão elaborar um desjejum, tá? Já lembrem da aula de café e brunch, onde vocês aprenderam sobre esse conceito. E vocês vão colocar alimentos funcionais com os seguintes compostos, que eu coloquei aqui: carotenoide, licopeno e ácido graxo, tá bom? Na segunda questão, vocês vão fazer uma lista de alimentos encontrados na casa de vocês e vocês vão separar os que são funcionais e vai determinar os compostos ativos, tá? E no terceiro, deixa eu ver se vai dar tempo de falar.
vocês vão fazer uma lista do que vocês comeram nas últimas 24 horas e verificar quais desses, né, alimentos são funcionais e os benefícios oferecidos. E a quarta questão é relacionada com as duas receitinhas que estão aqui na apostila. Vocês lembram que no primeiro semestre vocês pesquisavam receitas, eu deixei de forma bem livre, vocês buscavam no Google, em outros livros, tá? Então agora a gente vai começar a seguir o modelo de ficha técnica da UEG, que aí eu coloquei o modelo da ficha técnica bem abaixo dessa questão 4, e vocês vão pegar a receita, que uma é espetinho de shiitake e a outra é uma salada oriental de hortaliças. Então, vocês vão passar essas receitas para essa ficha técnica, para vocês já aprenderem. Ficha técnica, as unidades de medida sempre vai ser grama, quilo, ml. Esse negócio de xícara, de colher, tá? Para as fichas técnicas isso não existe, então para vocês já começarem a aprender também. E então é isso, né? Finalizo aqui mais uma aula, né, com uma breve, né, explicação. Então, além dessa apostila, do vídeo e da nossa aula com a chefe Maria José, eu vou disponibilizar para vocês um PDF falando mais sobre esse assunto, tá? Então, o grupo que ficou responsável com o assunto aqui dos alimentos funcionais, né? Vai ser importante para vocês terem mais uma base de pesquisa, para vocês desenvolverem a apresentação de vocês, tá bom? Então, é isso, né? Mais uma semana encerrada e uma boa noite a todos, né? Como sempre. E aí, dúvidas da atividade, pode me chamar, pode me gritar, tá? Então, até mais.